Olá, bem-vindo ao capítulo 21 do livro Contabilidade para Executivos, onde nós tratamos sobre índice padrão. É muito importante que nós tenhamos claro a necessidade de extrair dos demonstrativos financeiros indicadores, elementos que nos auxiliem na tomada de decisão. Nós temos técnicas como análise horizontal e vertical, que nós já tratamos também em videoaula desse livro, mas são técnicas bastante simples e não muito rebuscadas de análise. Nós verificamos que a análise de índices ela é muito rica e nós temos diversos tipos de índices. Então, para que fazer análise por indicadores? Primeiro, para conseguirmos ter evidência das tendências do comportamento da empresa para períodos futuros. Ao apurar os índices, nós vamos ter um conjunto de indicadores de situação de rentabilidade, de situação financeira, e nós vamos acumular esses indicadores ao longo dos anos e podemos fazer comparações da evolução ou da involução desses indicadores. E também comparar esses indicadores com empresas do mesmo segmento da nossa empresa. Então, a análise por índices, ela mensura o desempenho da companhia. Existem inúmeros índices e eles podem ser até modificados, além dos índices da literatura clássica, eles podem até ser modificados mediante alguma necessidade própria da empresa, para um olhar mais específico, né? E a análise deve ser feita em conjunto e nunca isoladamente. Por exemplo, muitas vezes a empresa ela está endividada, mas ela está endividada porque ela está construindo uma fábrica nova, por exemplo. Então não adianta você colocar no seu parecer que o índice de endividamento da empresa é alto. Sim, é alto, a empresa já tem conhecimento disso e é estratégico para uma determinada necessidade. Então o que se precisa é analisar a diferença, o conjunto de índices. Bom, ela está endividada, mas ela tem uma boa liquidez, ela está endividada, mas ela está tendo uma boa rentabilidade. Então nunca devemos olhar para um indicador isoladamente, sempre em conjunto. Tomar decisões em índices, ela seria equiparado a essa situação. A primeira coisa é nós escolhermos os índices que nós queremos apurar. Depois é comparar esses índices com padrões existentes, padrões na literatura, padrões clássicos e também com índices de outras empresas do mesmo segmento. Após essa comparação, nós podemos fazer um diagnóstico e chegar a algumas conclusões. Esse é o período que nós chamamos de período de análise. E com esse diagnóstico, aí sim, cabe a tomada de decisão por parte dos gestores da companhia. Nós poderíamos comparar isso aqui com, por exemplo, uma questão médica. Imagina que um paciente está aparentemente febril, mas não há certeza disso. O que é que você faria? Escolheria aqui o termômetro, que é o que pode indicar. Bom, ao medir essa temperatura do paciente, você vai comparar com um padrão que é conhecido. Nós sabemos a temperatura do corpo e quanto indica se há febre ou não. Depois de diagnosticar se é febre ou não, decidir o que fazer. A mesma coisa na empresa. Nós vamos escolher um conjunto de indicadores, comparar esses indicadores com padrão e com empresas do segmento, fazer um diagnóstico e tomar decisões para a melhoria. O objetivo dos índices é que nós tenhamos elementos em mãos para tomar as decisões futuras. Bem, nós usamos uma estratégia que é a estratégia de Quartis, ou seja, preparar esses índices comparando com empresas dos segmentos. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, nós escolhemos o índice de liquidez de 24 empresas do mesmo segmento. Você vai perguntar, mas onde você conseguiu essas informações? Nós falamos, durante o livro, nós citamos muito, existem revistas especializadas nisso, nós citamos muito a revista Maiores e Melhores, da editora Abril, que desde 1974 publica 500 empresas, em alguns anos 1.000 empresas, esse ano de 2018 foram 1.000 empresas, com os índices, os principais índices e por segmento. Então é uma excelente fonte para a sua pesquisa e para a sua análise. Aqui nós separamos 24 empresas do ramo têxtil e colocamos os índices. Vejam que aqui temos 24 índices de liquidez. A segunda
etapa é ordenar esses índices de forma crescente. Então veja que nós temos aqui os índices de liquidez de maneira crescente e separado em 4 quartis. Aqui, ó, 4 etapas e cada uma com 6 colunas. Agora eu começo a fazer uma análise. A seguir, então, encontramos os quartis e a mediana dessa série. É muito importante descobrirmos a mediana. Veja, o primeiro quartil será o valor que deixar 25% ou 1/4 dos índices do conjunto abaixo de si mesmo e 75% acima. Então está aqui, ó, 25% está aqui, 75% está abaixo aqui. Cada quartil representará aqui 25%. No exemplo dado, estamos utilizando o sexto elemento, ou seja, o índice 0,80. Então vamos voltar lá na tabela para ficar claro. Nós estamos pegando esse final do primeiro quartil. E vamos pegar o primeiro índice do segundo quartil. E vamos calcular a média dos dois. Então, voltando lá, olha só. Nós somaríamos 0,80 com 0,84 e dividiríamos por 2. A mediana seria o 0,82. Assim, então, a linha divisória entre o primeiro e o segundo quartil poderá ser determinada pela média entre o elemento do primeiro quartil e do segundo quartil. Nesse caso, você, por exemplo, se tivesse um índice de 0,83, saberia que está aí acima da mediana do primeiro e do segundo quartil. Bom, agora, todos os índices, a tradução é que todos os índices inferiores a 0,82 estão no primeiro quartil e todos os índices acima de 0,82 estão no segundo quartil. E assim você vai fazendo em todos os quartis para saber em que quartil você está. Olha só, vamos pegar um outro exemplo aqui, o segundo e o terceiro quartil. Veja que o final do segundo é 1, o início do terceiro é 1,20. A mediana deles, então, será 1,10. 1 mais 1,20 dividido por 2, 1,10. Então, o que está abaixo de 1,10 pertence ao segundo quartil, o que está acima de 1,10 ao terceiro quartil. E aí você vai comparar com a sua empresa e saber em que quartil você está. Se você está nos 25% das empresas com índice mais baixo, ou se você está nos 50%, ou se você está nos 25% acima, ou em que nível você está das empresas. Lembrando que aqui nós temos, olha lá, 25% das empresas têm 0,80 de liquidez, 25 tem 1, 25 1,48 e 25 2,31. Em que faixa você está desses 4 grupos de empresas que nós separamos? É para isso que nós calculamos para chegar. Então, nesse caso, nós teríamos uma mediana de 0,82 do primeiro para o segundo quartil, 1,10 do segundo para o terceiro, 1,50 do terceiro para o quarto. Então, se você tivesse, por exemplo, 1,7 de índice de liquidez, você estaria na faixa das empresas do quarto quartil. Significa que você estaria, dentre essas 24 do segmento, na faixa das que têm uma liquidez maior. Se você tivesse, por exemplo, 0,81, você estaria no primeiro quartil. Significa que você estaria entre as 25% das empresas do seu segmento que têm a liquidez mais baixa. Aqui uma tradução dos índices menores, então que 82 representam os mais baixos calculados, entre superiores a 1,50 representa 25% dos mais elevados, 0,82 e 1,50, 50% das empresas brasileiras abaixo, e de 1,10 para cima você tem os 25 na faixa intermediária e os outros 25 que são as melhores empresas em rentabilidade. Só uma divisão técnica aqui para você ver onde você se enquadra. Porque quando você compara com empresas do mesmo segmento, é normal essa variação de faixas. Aqui nós temos um gráfico extraído da revista Melhores e Maiores de 2018,
é por exemplo, um gráfico sobre o endividamento geral das empresas. Veja que a revista publica desde 1974. Então, olha só, lá em 1974, as empresas brasileiras tinham um grau de endividamento de 55%. E aí você tem a tendência ao longo dos anos, olha. Na década de 80, por exemplo, 90, esse endividamento baixou bastante. E hoje você chega no 61,5%, que já de 2018, esse índice, 2017, é o resultado atual. Quer dizer que as empresas têm um endividamento médio de 61%. Para cada R$100 investidos na empresa, 61,5 são captados com bancos e financiadores externos. Esse gráfico eu usei de exemplo aqui para mostrar que essa revista, essas publicações que são consagradas no Brasil, são um excelente instrumento para você posicionar os dados, os indicadores da sua empresa em relação às maiores e melhores empresas do Brasil no seu segmento. E assim chegamos ao final de mais essa aula.